Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo até às 10h30 da noite aqui pela TV Brasil e pelas emissoras públicas de todo o país. O Ferroviário é o primeiro campeão brasileiro da temporada. O Tubarão da Barra conquistou o título da Série D, o primeiro título nacional do futebol cearense. Parabéns ao Ferroviário. Na Série A, siga um novo líder. O São Paulo é o novo líder do Campeonato Brasileiro na primeira divisão. Na Série B, o Fortaleza faz a festa e confirma o primeiro lugar no primeiro turno do campeonato. É o campeão simbólico do primeiro turno da Série B. O futebol cearense está em alta, hein? Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, jornalista convidado Rodrigo Campos. No estúdio da TV Brasil em São Paulo, mais um jornalista convidado é o Raí Monteiro. E conosco, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Muito bem, o Tite convoca a seleção brasileira no próximo dia 17 para 2 amistosos nos Estados Unidos, contra os Estados Unidos e contra El Salvador. Esses jogos serão nos dias 7 e 11 e pode desfalcar equipes durante o Campeonato Brasileiro em 2 rodadas. Por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte: o Tite deve chamar jogadores de equipes que estejam lutando pelo título do Brasileirão? Tite deve chamar jogadores de equipes que estejam lutando pelo título do Brasileirão? Você participa conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 21 971489270. 21 971489270. Eu lembro a vocês que estamos transmitindo ao vivo na página da TV Brasil no Twitter. Rodrigo Campos, boa noite. Eu começo por você. Deve ter gente de equipes do Brasileirão? Boa noite. Forte abraço, Bocage, aos amigos telespectadores, ao Márcio. Olha, faz tão pouco tempo que nós, brasileiros, sofremos uma decepção tão grande na Copa do Mundo, tão surpreendente, tão inesperada, que você imaginar daqui a pouquíssimo tempo, logo ali na frente, você desfalcar equipes que estejam brigando ou pelo título ou até mesmo para fugir do rebaixamento, para ceder jogadores à seleção brasileira para jogar contra Estados Unidos e com todo o respeito e El Salvador, sinceramente, não acho legal. O clube tem uma dificuldade, os clubes brasileiros nessa asfixia financeira de pagar o salário dos seus jogadores no momento muito importante do campeonato, ceder para a seleção jogar esses 2 amistosos, eu acho um erro muito grande. Boa noite. Muito bem, então. O primeiro voto é para o não. Vamos a São Paulo. Raí Monteiro, boa noite. Prazer em recebê-lo aqui no estúdio da TV Brasil. O Tite deve chamar jogadores do Brasileirão? Boa noite, Bocage. Boa noite, amigos. Acredito que seja mais coerente realmente não convocar jogadores que estão aí atuando no Campeonato Brasileiro nesse momento, porque a gente chega numa reta decisiva e para a seleção brasileira esses amistosos importam um pouco nesse momento, né? São 2 jogos para fechar só o ano, não vai definir nada agora, então acredito que seja mais coerente não convocar mesmo esses jogadores agora. Muito bem, 2 votos para o não. Márcio Guedes, boa noite. Vamos começar aqui pelo Márcio de Boa Vista, Roraima. Sim, até mesmo porque aqui temos jogadores interessantes como Lucas Paquetá, Everton Cebolinha e Luan, Pedrinho do Corinthians. Ele cita vários jogadores que podem ser convocados. O Ricardo de Bragança, São Paulo, não vai acontecer. Nossa seleção tem de ser de estrangeiros. O Miguel de Novo Gama, no Distrito Federal, não deve chamar, não. O Antônio de Lauro de Freitas, na Bahia, acho que deve sim, pois é preciso que o jogador brasileiro volte a achar importante jogar na seleção. O Jonathan de Natal diz que tomara que o Davidson e o Felipe Melo sejam convocados, ele pelo visto é torcedor do Palmeiras. E por fim, sou o João, e se os jogadores estiverem em bom momento, deve ser chamado sim, ele fala de Cristalina. Cristalina? Cristalina. Pernambuco, não? Pernambuco, muito bem, Márcio Guedes, você errou, porque fica em Goiás. Você contar muito alegre assim é porque eu errei, eu sei. Boa noite, Márcio Guedes. Boa noite. Olha, é o seguinte, ou você leva a seleção a sério ou não. Eu acho que o ideal seria nem haver amistoso agora, dar um tempo para a seleção brasileira. Agora, todo mundo estava pedindo para chamar jogadores daqui, para eles pegarem experiência, usarem amarelinho e tal. Então, se tem amistoso, eu sou favorável a que chame sim. Porque todo mundo fala uma coisa, chega na hora H, não, meu time vai ser prejudicado.
fazer, digamos, uma cota. Cada clube você pode tirar um jogador de cada time. Na reta final ainda, estamos no meio do campeonato, são 2 jogos, pouco tempo relativamente. Então, eu sou favorável sim, com restrições, mas eu acho que está na hora de começar a renovar o futebol brasileiro, depois dessa catástrofe lá dessa última Copa, e tem vários nomes interessantes para serem testados. Até porque, Márcio, no caso Rodrigo, a gente pode até falar para a seleção brasileira não convocar, mas as seleções lá de fora convocam. E aí levam os uruguaios, os argentinos, os paraguaios que jogam por aqui. Como é que faz? Mas aí se você tem como adversário uma Alemanha, uma Espanha... Não estava indo mais muito não. Portugal. A última Copa provou que a Argentina, a Alemanha, a Espanha, foi tudo pro saco. Para jogar final foi com a Croácia... mas para jogar contra Estados Unidos e El Salvador, acho que fácil, um catacatazinho resolve. E se o Brasil, conforme o Raí falou, se o Brasil ganhar de 3, 2, 1, 4, não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Mas essa história de não mudar, por causa disso, que a gente achou que isso não muda nada, o jogo não vale nada, foi para a Copa do Mundo e deu no que deu. Todo jogo é um jogo, a camisa da seleção está em campo, é preciso renovar, é preciso a gente ver os jogadores, e todo amistoso internacional tem a sua validade. Então, cancela amistoso, não vale nada, é o ideal. Cancela isso aí, tudo bem. Agora, já que vai jogar, eu acho que o técnico tem o novo trabalho, o início do novo trabalho do Tite, ele tem obrigação, tem o direito de observar as novas revelações aqui. Raí, você acha que o Tite deve começar uma ampla renovação já nesses 2 amistosos? Não, sem dúvida ele vai precisar renovar essa base da seleção brasileira, mas acredito que não começando por jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, né? Como eu disse, nesses 2 amistosos, porque prejudicaria muito as equipes que brigam por qualquer coisa no Campeonato Brasileiro, seja por título, seja por uma vaga na Libertadores. O próprio Santos, por exemplo, que hoje briga na parte de baixo da tabela, que com certeza teria, por exemplo, o Rodrigo entre os convocados. Então acredito que seria melhor, pelo menos nesse primeiro amistoso, ele não fazer essas convocações de jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, mas aí para um próximo, a partir do ano que vem, já pensando também nessa trajetória que tem a Copa América, renovar essa seleção sim. Dá para a gente montar uma seleção brasileira só com um jogador daqui, Márcio? Digamos, a seleção ideal no momento? Acho que não. Acho que você pode fazer um mix. Pode chamar alguns jogadores aqui, algumas revelações óbvias que estão pintando aí. Por exemplo? E você, por exemplo, Paquetá, o Rodrigo... Santos, exatamente. O Luan do Grêmio, que não foi chamado. O Luan está numa fase meio... O Maicon do Grêmio, Everton do São Paulo, que o Flamengo, de uma forma bizonha... E o Everton do Grêmio também. Ou seja, o Márcio citou 6 nomes. Todos do meio para frente. É isso que me preocupa. Isso que eu se você olhar o meio de campo para trás, é difícil achar uma revelação. E a zaga o problema da seleção brasileira o setor mais antigo, né, da sistema seleção. defensivo, qualquer bom treinador arma um esquema que você protege a defesa e tudo bem. Agora, a criatividade, entendeu? O talento, isso está no meio campo para frente. Aí que é mais importante você encontrar novos jogadores. Pedro, por exemplo, que é um tipo de jogador que pelo biotipo e pela técnica dele é raro encontrar. A seleção brasileira nem tinha. Praticamente. Tinha um pouquinho, talvez, ali, né? Mas já tem algum tempo que não tem um centroavante como ele. Pode parecer absurdo, mas se fosse uma convocação somente de jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Pikachu teria vaga fácil nessa seleção. Para ser observado. Pelo que ele está jogando, tinha vaga fácil na seleção. Mas aí seria uma observação mais abrangente. Vamos fazer uma seleção só do Brasil, que joga no Brasil. Seria interessante para ver. Mas como isso não é muito viável, porque no momento para esses jogos, evidentemente, vai ter um mix, né, de uma coisa e outra, eu acho que alguns poderiam ser chamados assim, porque sempre é a hora de você renovar. Os jogos são nos dias 7 e 11 e tem rodada do Brasileirão no dia 5, ou seja, o pessoal já viajou, e no dia 9, e a outra rodada é só dia 13. Então, pelo menos em 2 rodadas, os clubes seriam prejudicados caso tenham seus jogadores convocados para a seleção. Mas, enfim, agora com você em casa, Tite deve chamar jogadores de equipes que estejam lutando pelo título do Brasileirão. Você participa no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. Sabe uma coisa curiosa? Se você fizer essa enquete no meio da Copa, de uma Copa do Mundo, todo mundo vai dizer, não, tem que ter jogador de clube, porque negócio só na Europa, esses caras são, só querem saber de dinheiro. No meio do campeonato, todo mundo vai dizer, não, me leva não, meu clube é que tem que ser prioridade. É claro,